que você diria se eu te contasse que um Ford foi vendido por 600 mil libras, um pouco mais de 3,7 milhões de reais? Você pensaria, quem foi o louco? Ou impossível um Ford custar tanto? Talvez, mas saiba que esse não é um Ford qualquer. Esse é o Ford Sierra Cosworth RS 500. Um carro que não apenas quebrou recordes nas pistas, mas agora sacode também o mercado de colecionadores, redefinindo o que significa ser raro, um verdadeiro ícone automotivo. Mas como um carro, digamos, comum, fabricado por uma gigante como a Ford, alcançou o status de lenda? Foi apenas pela exclusividade de suas 500 unidades? Ou há algo mais escondido em sua história? O RS 500 é muito mais do que um carro. Ele representa o momento em que a Ford ousou desafiar gigantes como BMW e Mercedes nas pistas do DTM. Ele venceu de forma avassaladora, redefiniu o mercado de carros de turismo, mas também caiu, vítima de regulamentos controversos e decisões polêmicas que mudaram seu destino. Mas agora, décadas depois, surge a grande pergunta: como um dos carros mais vitoriosos de sua época desapareceu tão rapidamente das pistas? E que mesmo com o sumiço, o RS 500 moldou o futuro da Ford, deixando um impacto global que chegou até o Brasil, inspirando carros como o Escort XR3 e o próprio Sierra, que marcaram gerações, que brilhou para além do DTM, como o BTCC e corridas lendárias em Bathurst, onde consolidou sua reputação. Nessa história, exploramos os bastidores de sua criação, as mentes brilhantes que o idealizaram e como ele transformou-se em uma verdadeira lenda. Hoje, da meteórica ascensão da Ford no DTM até a queda que jamais deveria ter acontecido. RS 500, punido por vencer. O panorama. Nos anos 1980, o mundo automotivo estava em plena transformação. A busca por eficiência, performance e design avançado redefinia o mercado, enquanto no automobilismo se tornava mais do que uma vitrine para marcas. Era o laboratório onde nasciam inovações que moldavam os carros de rua. As fabricantes abraçaram tecnologias como turbocompressores, injeção eletrônica de combustível e aprimoramentos aerodinâmicos, transformando essas inovações em diferenciais de mercado. Essas mudanças eram impulsionadas pela necessidade de homologar veículos para competições, garantindo que as máquinas vistas nas pistas carregassem o mesmo espírito em suas versões de rua. Modelos emblemáticos como o BMW M3 E30 e o Mercedes-Benz 190E nasceram dessa sinergia. Ambos foram desenvolvidos para a homologação do Grupo A da FIA, exigindo uma produção limitada de carros de rua com especificações próximas às dos modelos de competição. Isso aproximava os consumidores comuns do universo das corridas, tornando o automobilismo uma influência tangível no mercado de alta performance. Por outro lado, enquanto as fabricantes europeias redefiniam essa relação entre pista e rua, as marcas americanas enfrentavam um desafio único no velho continente. Historicamente focadas em competições como a NASCAR e eventos de endurance em todo o território nacional, as fabricantes dos Estados Unidos ainda buscavam consolidar sua presença nas pistas europeias. Mesmo com o impacto de ícones como o Ford GT40 nas 24 horas de Le Mans nos anos 60, os anos 80 mostraram uma queda na presença americana em competições de turismo como no Grupo A e as séries DPM e DTM. A grande barreira para as fabricantes americanas na Europa era a diferença de filosofia. Enquanto os carros europeus focavam em agilidade, equilíbrio e eficiência aerodinâmica, os americanos eram conhecidos por motores potentes, porém volumosos, e chassis menos ajustados às exigências dos circuitos europeus. No entanto, as pistas ainda eram uma oportunidade estratégica de marketing, mesmo com limitações em resultados. Nesse contexto, o automobilismo europeu, liderado por competições como a recém-criada DPM em 1984, estabelecia novos padrões. A DPM, antecessora da DTM, eu já falo mais dela, reforçava a conexão entre os carros de rua e de corrida com as suas exigências de homologação, atraindo fabricantes locais como a própria BMW e Mercedes-Benz. Essa era uma revolução que moldaria o futuro do automobilismo e dos carros de produção em todo o mundo. E no coração dessa transformação, as pistas de corrida europeias continuavam sendo palco de inovações que influenciariam toda a indústria automotiva. Sabendo de tudo isso e olhando atentamente,
A Ford vivia um dos períodos mais icônicos de sua história. Ford Escort, a máquina total. Com uma presença marcante tanto nas ruas e tentando se consolidar nas pistas de corrida. A fabricante encontrou o equilíbrio perfeito entre esportividade, acessibilidade e tecnologia, conquistando consumidores e dominando competições automobilísticas desafiadoras, como o Mundial de Rally, as séries de turismo europeias e o lendário Grupo B. Essa sinergia entre os carros de rua e os de corrida consolidou o legado da marca e influenciou boa parte do seu portfólio de carros. A Ford teve que se reinventar para atender um público que buscava carros práticos, mas com alma esportiva. O Escort, por exemplo, tornou-se um dos modelos mais vendidos da década. Lançado em 1980, o Escort MK3 trouxe mudanças importantes como a tração dianteira e um design moderno. As versões esportivas XR3, XR3i caíram no gosto dos jovens e entusiastas, enquanto o RS Turbo, lançado em 84, elevou o nível ao incorporar um motor turbo de 1.6 litros, posicionando o modelo entre os compactos de alta performance. Outro destaque foi o Ford Capri, que mesmo com o fim de sua produção em 1986, permaneceu como um ícone dos cupês esportivos. Suas versões RS 2600 e RS 3100 combinaram potência, manuseio e custo acessível, rivalizando com modelos como o BMW Série 3 e o 190e. Já o Ford Sierra, introduzido em 1982, impressionou pelo design aerodinâmico, fruto de estudos em túnel de vento. A versão RS Cosworth, lançada em 86, tornou-se lendária, com um motor turbo de 2.0 desenvolvido pela própria Cosworth, que unia desempenho de pista e praticidade de rua. Era com esse arsenal que eles competiam de forma acirrada, era uma presença robusta e diversificada. No Mundial de Rally, o Escort RS 1800 marcou época, conquistando o título de pilotos de 81 com Ari Vatanen. Mesmo com a chegada de novos concorrentes, o Escort continuou a se destacar em terrenos desafiadores, como Monte Carlo e a lama do Rally da Grã-Bretanha. Nas corridas de turismo, o Capri RS 3100 brilhou no ETCC, enfrentando rivais como o BMW 3.0 CSL e o Alfa Romeo GT V6. Com uma carroceria leve e um motor V6 poderoso, acumulou vitórias em circuitos lendários como Nürburgring. No grupo B, a categoria mais radical, o RS 200 foi a resposta da Ford com tração integral, chassi em fibra de carbono e um motor turbo de 1.8 litro capaz de gerar até 450 cavalos. O RS 200 era um monstro. Foi nesses anos todos que a frase icônica que sempre usamos aqui, vença no domingo, venda na segunda-feira, ficou cada vez mais intensa e importante para quem vendia carros. A Ford utilizava as competições para refinar tecnologias que posteriormente eram aplicados aos carros de produção, criando um ciclo virtuoso entre pista e rua. Por isso, era necessário ainda mais. Primeira tentativa. Com as ambições da Ford Europa voltadas para o Rally e apostando no bom, mas problemático RS 200, eles precisavam desesperadamente de um carro capaz de vencer, caso quisessem assegurar seu lugar na competitiva cena dos turismos europeus. Em 1984, a presença da Ford no DPM dependia de equipes privadas que competiam com modelos como o Capri e o mais musculoso Mustang GT. A equipe Zack Speed, por exemplo, alinhou um Mustang equipado com um potente motor V8 de 5 litros, sob o comando de Manfred Trint. O carro conquistou 4 vitórias na temporada inaugural do campeonato. Apesar da performance impressionante, uma série de abandonos prejudicou o desempenho de Trint, que terminou em 6º lugar no campeonato. Ainda assim, o potencial estava claro. Observando o sucesso de uma equipe privada, a Ford viu uma oportunidade de capitalizar no campeonato e decidiu entrar oficialmente, pronto para mostrar todo o seu potencial. A entrada oficial no DPM ocorreu em 1985 com o Sierra XR4 TI. Esse modelo, uma adaptação do Mercury XR4 TI para o mercado europeu, trazia características promissoras, como tração traseira, suspensão independente nas 4 rodas e um motor turbo alimentado de 2.3 litros capaz de produzir cerca de 175 cavalos. O DPM, na época, era uma das categorias mais disputadas, atraindo só peixe grande, como BMW, Volvo e Rover. Os regulamentos do campeonato exigiam que os carros de corrida fossem baseados em modelos de produção.
como você já sabe. Apesar de seu potencial, o Sierra XR4 TI enfrentou uma concorrência feroz desde o início. A BMW dominava a categoria com o poderoso 635 CSI, equipado com motor de 6 litros em linha. Era um carro que equilibrava potência e confiabilidade, sendo praticamente imbatível em circuitos com curvas técnicas e longas retas. Outro adversário de peso era o Volvo 240 Turbo, que utilizava sua durabilidade e potência para conquistar resultados expressivos, especialmente em pistas onde sua robustez fazia diferença. Embora o Sierra XR4 TI tivesse um chassi bem equilibrado e uma configuração técnica moderna, ele carecia de desenvolvimento específico para atingir as exigências rigorosas das corridas. Em pistas como Hockenheim, Zolder e Nürburgring, os pontos fracos do XR4 ficavam evidentes. A BMW e o Volvo frequentemente se destacavam, conquistando vitórias enquanto o Sierra lutava para acompanhar o ritmo dos líderes. Mesmo assim, o XR4 TI demonstrou lampejos de competitividade. Em circuitos de alta velocidade, o motor turbo mostrava seu potencial, permitindo que o carro fosse rápido em trechos de reta. Esses momentos de destaque serviram como aprendizado para a Ford e sua equipe de engenharia, que começou a identificar os ajustes necessários para transformar o Sierra em um verdadeiro competidor de ponta. O desempenho do XR4 TI no DTM foi uma importante etapa da trajetória da Ford no automobilismo europeu. Embora os resultados não fossem expressivos, a experiência adquirida nas corridas e a análise das estratégias dos concorrentes criaram a base para os projetos futuros da Ford, que buscava evoluir tecnicamente e entrar de forma mais competitiva no novo cenário do DTM. Em 1986, agora DTM, os desafios seriam ainda maiores. A competição incluía não apenas os veteranos BMW e Volvo, mas também a Mercedes-Benz, que ingressava com o 190E, um carro que rapidamente se tornaria um grande oponente para todos ali. A Ford ampliou sua participação no DTM ao fazer parceria com mais duas equipes que utilizavam o Sierra, a já estabelecida Rennsport Tuning, além das novas Ford Ringhausen e Ford Grab Motorsport. Apesar da forte presença de carros da Ford, a rodada de abertura foi vencida por Kurt Team em um Rover Vitesse. Nas rodadas seguintes, a Ford enfrentou dura concorrência. A segunda corrida foi conquistada por um Volvo, a terceira por um Mercedes, que repetiu a vitória na quarta rodada. Apenas na quinta, a Ford garantiu sua primeira vitória com Klaus Nitzwitz, pilotando pela HWRT Tuning. No entanto, as rodadas subsequentes foram novamente dominadas por outras marcas. Finn e seu Rover continuaram a se destacar e no fim da temporada foram campeões, e com o Sierra conquistando apenas mais uma vitória ao longo do ano. Ficou evidente que o XR4 TI não era um carro capaz de disputar campeonatos de maneira consistente no DTM. Embora o XR tenha mostrado resistência nos últimos anos, ficou claro que era hora da Ford dar um passo adiante se quisesse competir de forma séria no campeonato em ascensão. Bom, e vale ressaltar que os rivais também não estavam dormindo no ponto. A BMW, por exemplo, estava pronta para estrear o seu novo M3, enquanto a Mercedes ainda avançava em desenvolver ainda mais o E190. Ou 190i. O momento exigia que a Ford deixasse o XR4 TI para trás. A resposta já estava em desenvolvimento há anos, o Sierra RS Cosworth, revelado no Salão de Genebra de 85. Infelizmente, atrasos na produção fizeram com que os 5.000 carros necessários para a homologação no Grupo A do DTM só fossem concluídos em dezembro de 1986. O RS Cosworth trazia o motor 2.0 turbo de 4 cilindros ajustado pela própria Cosworth, combinando uma série de modificações para torná-lo o mais esportivo possível. Porém, para alguns, isso ainda não era o bastante, o que levou ao início imediato do desenvolvimento de uma versão ainda mais radical. Aguenta aí que eu já falo. Essa nova versão iria ter um desempenho bem mais elevado, mas tinha um problema. O maior desafio era que todo esse desenvolvimento demandava tempo e a Ford precisava se manter competitiva enquanto isso. Em 1987, as equipes Wolf Racing, Ford Home e Ford Grab continuaram utilizando o Sierra XR4 TI nas primeiras etapas da temporada. Mesmo com a sua idade avançada e desvantagem técnica em relação aos rivais, o piloto da Ford, Manuel Reuter, conseguiu uma vitória em Nürburgring
e alcançou o segundo lugar na corrida seguinte, atrás de Frank Baer da Wolf Racing, também ao volante de um Sierra, na prova em Ains. Reuter voltou ao topo em Mainz-Fieden, mostrando que, mesmo limitado, o carro ainda podia surpreender. Para completar, uma vitória impressionante no circuito de Nürburgring, garantindo momentos de glória para o modelo clássico da Ford. Porém, tudo iria e precisava mudar. Segunda tentativa. O projeto do RS500 foi desenvolvido para superar as limitações do Sierra RS Cosworth original e atender às exigências de homologação do Grupo A da FIA. O objetivo da Ford era criar um carro com potência excepcional, confiabilidade aprimorada e aerodinâmica eficiente, capaz de derrotar os líderes do DTM. Para isso, a fabricante firmou uma parceria crucial com a Cosworth, que liderou o desenvolvimento de um motor turboalimentado mais robusto, e com a Tickford, responsável por refinar os detalhes finais do veículo. Além disso, dois homens foram diretamente responsáveis pelo Sierra mais impressionante até então. O primeiro foi Stuart Turner, recém-nomeado diretor de esportes a motor da Ford Europa. O segundo foi Rod Mansfield, chefe da divisão da SVE. Ambos tinham um histórico brilhante na criação de carros de competição de nível mundial. Turner liderou o departamento de competições da BMC durante a era de ouro do Mini, quando o Cooper S dominava os ralis mundiais. Nomeado diretor de esportes a motor da Ford em 1970, ele foi amplamente responsável pelo desenvolvimento do Escort MK1 RS 1600, o primeiro modelo RS de homologação especial da Ford, e de suas versões de rua, como o México e o RS 2000. A SVE ficou encarregada de desenvolver os carros de alta performance para as ruas, enquanto a Ford Motorsport em Bodenham focava nos modelos de competição para corridas e ralis. No coração do RS 500 estava o motor YBD, uma evolução do YBB, usado no Sierra RS Cosworth. Esse motor de 2.0 litros com 4 cilindros em linha e turboalimentação foi completamente revisado para lidar com maiores cargas e produzir mais potência. O bloco do motor, feito de ferro fundido, foi projetado com paredes mais grossas ao redor dos cilindros. Os parafusos que fixavam o cabeçote, em vez de serem enrosqueados apenas na parte superior, atravessavam completamente o bloco, prevenindo falhas na junta do cabeçote e impressões extremamente altas e gerar mais confiabilidade. Além disso, havia pistões forjados mais resistentes, uma bomba de óleo mais robusta e resfriamento por spray de óleo para os pistões. Todas essas modificações indicavam o imenso potencial do motor. O turbocompressor Garrett T03 original foi substituído pelo Garrett T04, maior e mais eficiente, permitindo que o motor alcançasse picos de potência superiores a 500 cavalos nas configurações de corrida. O sistema de combustível recebeu injetores extras, garantindo uma alimentação consistente em altas rotações, enquanto o intercooler foi redesenhado para reduzir a temperatura do ar comprimido e melhorar a eficiência na queima. Na versão de rua, o RS500 entregava 224 cavalos, mas seu verdadeiro potencial era desbloqueado nas pistas, onde a configuração de corrida explorava ao máximo os aprimoramentos, transformando em uma máquina feroz e altamente competitiva. A aerodinâmica foi outro pilar do desenvolvimento do RS500. A Tickford fez ajustes significativos para garantir estabilidade e eficiência em altas velocidades. Um dos elementos mais icônicos foi o spoiler traseiro duplo, ampliado, projetado para aumentar o downforce e melhorar a estabilidade nas curvas e retas de alta velocidade, como as de Nürburgring e Hockenheim. O divisor frontal, redesenhado com entradas de ar maiores, otimizava o fluxo de ar para o motor e reduzia o arrasto, enquanto sutis ajustes na carroceria, como no capô e nos painéis laterais, aperfeiçoaram a dinâmica do veículo. O icônico aerofólio Whale Tail do Cosworth quase teve um design diferente. Inicialmente, a equipe de esportes a motor queria que ele fosse completado por um segundo spoiler menor, montado na tampa do porta-malas. Por algum motivo, possivelmente por questões de estilo, isso não aconteceu e a versão única foi adotada. Esse aerofólio gerava 20 kg de downforce em altas velocidades, um elemento crucial. Durante os testes, descobriu-se que o design original da carroceria do Sierra, que não havia sido planejado para altas velocidades, gerava elevação suficiente para tornar o carro instável. O Whale Tail, combinado com um spoiler dianteiro baixo, resolveu esse problema de forma
eficaz. O spoiler original não foi projetado para lidar com os 240 km por hora do carro de rua. Ele foi desenvolvido para resolver o problema que sabíamos que teríamos em altas velocidades acima de 290 km por hora nas pistas de corrida, e não recomendamos removê-lo, disse Mansfield. Para cumprir os regulamentos de homologação do Grupo A, a produção do RS500 foi limitada a apenas 500 unidades, todas montadas na fábrica da Tickford, na Inglaterra, garantindo um controle rigoroso de qualidade. Cada carro foi projetado não apenas para ser competitivo nas ruas, mas também para servir como uma base flexível e eficiente para as equipes de corrida. Das 500 unidades produzidas, todas eram baseadas no Sierra RS Cosworth original, com modificações que o tornaram o RS500 praticamente uma máquina de corridas disfarçado de carro de rua. Componentes como injetores extras e o turbo maior eram intencionalmente limitados nas versões de rua, mas podiam ser desbloqueados para as configurações de corrida. Além disso, o carro foi homologado no último minuto, exigindo que os engenheiros e equipes de corrida rapidamente adaptassem o veículo às exigências da temporada de 1987. Finalmente, o RS500 nas pistas. O RS500 era muito mais potente do que os seus concorrentes aspirados, porém mais pesado, o que diluía o impacto de sua potência monstruosa. Isso, no entanto, não era culpa da Ford. Em outros campeonatos, o carro competia com 300 kg a menos, mas na DTM aplicou-se penalidades de peso aos carros turboalimentados para tentar equilibrar a competição. O RS500 estreou faltando 2 rodadas para o final de 87, em Deep Holes. O melhor resultado do carro foi um respeitável terceiro lugar nas mãos de Reuter, que chegou a liderar brevemente, mas caiu na classificação após desviar de um acidente. Na rodada final de 87, o novo carro da Ford conquistou sua primeira vitória, com o piloto da Wolf Racing, Armin Hanna, vencendo em Salzburgo, consolidando a Ford como uma das líderes no DTM, mesmo com as restrições. Manuel Reuter também teve resultados notáveis com o novo carro. Reuter conseguiu um segundo lugar geral no campeonato, mas o poderoso M3 garantiu a vitória geral para Eric Van de Poel. A Ford teria que focar suas esperanças em 88. O formato do campeonato DTM foi alterado, passando do tradicional modelo de uma corrida no domingo para 2 eventos por fim de semana. Embora as corridas fossem relativamente curtas, geralmente com 55 minutos de duração, o formato de rodada dupla trouxe mais ação e oportunidades para os pilotos resolverem rivalidades imediatamente na pista, especialmente se achassem que foram tratados de forma injusta na primeira corrida. Na primeira rodada em Zolder, o piloto da Ford, Klaus Ludwig, conseguiu uma vitória dupla, terminando ambas as corridas à frente de outro RS500 em segundo lugar. O carro da Ford já demonstrava tamanha dominância que, após apenas a primeira rodada da temporada, já estavam em andamento discussões nos bastidores sobre como desacelerar os Sierras para dar a outras fabricantes pelo menos uma chance de competir. Os regulamentos de equilíbrio de desempenho sempre foram controversos e muitas vezes injusto. Qualquer ação explícita para desacelerar um carro era vista como duvidosa e frequentemente surgiam acusações de benefício para um ou para outro, ou até perseguição por parte das equipes afetadas. É importante lembrar que o objetivo declarado da DTM era ter corridas justas, porém ser mais emocionante era a prioridade. E essas duas coisas nem sempre se alinhavam. Como resultado dessas discussões, a partir da segunda rodada, os RS500 foram obrigados a usar um restritor de admissão mais estreito, limitando a quantidade de ar que o motor podia receber, reduzindo a potência, numa tentativa escancarada de nivelar o jogo. Isso pareceu funcionar, já que na segunda rodada em Hockenheim, o melhor resultado da Ford em ambas as corridas foi um 6º lugar, nas mãos de Klaus Nittwitz. Previsivelmente, a Ford não ficou satisfeita com as medidas da organização contra eles, especialmente considerando que seus carros já estavam significativamente mais pesados. No entanto, a equipe lutou contra tudo e todos. Ludwig conseguiu voltar para o 2º lugar na primeira corrida em Nürburgring, antes de cair para o 5º lugar na segunda corrida. Na 4ª rodada em Brno, o RS500 conseguiu sua primeira vitória desde a implementação dos novos restritores. O piloto da Wolf Racing, Hanna, obteve uma vitória decisiva na primeira corrida. Apesar de não
repetir o feito na segunda corrida, um segundo lugar de Ludwig reafirmou que a Ford ainda estava na briga. Nas corridas seguintes, viram Mercedes e a BMW trocarem vitórias, enquanto outrora dominante Sierra perdia destaque. Mas na sétima rodada, no circuito combinado de Nürburgring Nordschleife, Hanna venceu novamente pela Wolf Racing. No entanto, a primeira corrida não foi só de boas notícias para os Sierras, já que Klaus Nittwitz sofreu um grave acidente em alta velocidade em sua terceira volta no Green Hell. Felizmente, ele sofreu apenas um braço quebrado e nada mais sério. Hanna venceu também a segunda corrida naquele final de semana, marcando a primeira vitória dupla desde a rodada dominante de abertura de Ludwig. Hanna conseguiu sua terceira vitória consecutiva na primeira corrida da oitava rodada em Norrisring, antes de Ludwig retornar ao lugar mais alto do pódio na segunda corrida. Apesar do colapso de desempenho induzido pelos restritores desde a segunda rodada, os pilotos da Ford haviam recuperado grande parte do terreno perdido e eram novamente uma ameaça séria na competição. Ludwig conquistou sua segunda vitória dupla do ano em Wunstorf, com o piloto da Ford Ringhausen, Steve Soper, terminando em segundo lugar em ambas as corridas à frente de Frank Biela, também em um Sierra nas duas provas. O RS500 dominou o pódio nas duas corridas seguintes, o que fez soar os alarmes novamente para os reguladores do campeonato, conhecidos por suas penalidades severas. Os restritores do Sierra foram reduzidos em 2 milímetros para o evento seguinte, em Salzburgo. Roberto Ravaglia, dirigindo pela Schnitzer BMW, conseguiu uma vitória dupla no papel, mas na prática essa vitória foi uma distorção da realidade. Na primeira corrida houve 3 largadas, todas desastrosas, antes de ser finalmente cancelado devido ao caos. Quando a segunda corrida começou, vários carros foram eliminados por disputas na pista, o que fez dela também ser cancelada. Na verdade, foi um final de semana vergonhoso para o campeonato. A próxima corrida seria na Hungria, onde a DTM correria pela primeira vez em Hungaroring, onde eu tô nessa foto aqui, ó. Você que viu os vídeos antigos, você lembra. Ford e BMW não realizaram testes no circuito antes do evento. Já a Mercedes deu umas voltas por lá antes de todo mundo. Não surpreendentemente, o piloto da Mercedes, Johnny Cecotto, conquistou uma vitória dupla, mas os Sierras pontuaram bem. A rodada final da temporada de 88 foi em Hockenheim e Klaus Ludwig era o favorito para o campeonato antes da largada. Armin Hanna conseguiu uma vitória dupla impressionante pela Wolf Racing, aumentando sua coleção de vitórias. No entanto, mesmo com a Ford fora de ritmo, Ludwig havia feito o suficiente para vencer o campeonato com 16 pontos de vantagem. A Ford havia construído um verdadeiro foguete e, apesar das penalidades de peso e restritores punitivos, lembrem-se disso, o Sierra RS500 enfrentou gigantes e saiu vitorioso. Mas, entrando em 1989, as perspectivas não eram boas. Penalidades continuaram a prejudicar a Ford e, para piorar, o piloto alemão Klaus Ludwig desertou para a Mercedes AMG. O desenvolvimento foi efetivamente interrompido, já que o carro não conseguia operar em seu pleno potencial. Com a Ford contida e os rivais livres para se desenvolverem, 89 seria um ano difícil, que se provou de imediato. Ficou claro desde o início que seria uma disputa entre BMW e Mercedes. O RS500 não conseguiu uma vitória até a segunda corrida em Avus, na quinta rodada da temporada. Isso foi seguido por uma impressionante vitória dupla em Nürburgring Nordschleife por Alan Ferté pela Wolf Racing, que venceu novamente na segunda corrida em Norrisring. A Ford conseguiu mais uma vitória em Hockenheim na corrida 2, o que deu esperanças, mas infelizmente isso não foi o suficiente e o campeonato foi para Roberto Ravaglia e seu BMW M3. A Ford ficou razoavelmente próximo de um segundo lugar no campeonato de pilotos, mas no DTM, o Sierra RS500 nunca mais teria chance de retornar ao topo. E depois, seria o fim? Foi anunciado que a partir de 91 o campeonato iria banir completamente os turbos. A única equipe de fábrica afetada por essa regra, adivinhem, a Ford. Com a perspectiva de mais um ano perdido sob as restrições, antes de enfrentar um banimento definitivo, a Ford decidiu encerrar sua participação no DTM após 1989. É bastante claro que a Ford foi vítima de uma aplicação de regras particularmente punitivas durante e após a sua campanha
de grande sucesso em 1988. Embora as penalidades iniciais pudessem ser justificadas pelo regulamento existente e pelos princípios orientados da competição, a decisão de banir turbos apenas prejudicou e efetivamente forçou a saída da Ford. E para mim, escrevendo e pesquisando esse roteiro, a Ford disputou de forma limpa e justa, fazendo um trabalho melhor que os adversários e pagou por ser boa demais. Felizmente, o Sierra competiu em muitos outros campeonatos ao redor do mundo, além do DTM. No BTCC, o RS500 teve um desempenho espetacular. Em 88, o lendário piloto Andy House conquistou 9 vitórias em 12 etapas, assegurando o título da temporada e provando o domínio do modelo nas pistas britânicas. No WTCC, no JTCC e corridas de endurance, onde mostrou sua resistência em provas como o Bathurst 1000 na Austrália e a Wellington 500 na Nova Zelândia. Essas participações globais não apenas reforçam a versatilidade do RS500, mas também solidificam seu legado como um carro de turismo que redefiniu padrões em diferentes competições automobilísticas. Nesse ponto, já está mais que claro o verdadeiro valor e raridade desse carro, que não apenas venceu seus rivais, mas os aniquilou em muitos momentos. A lenda é mantida viva por inúmeros vídeos impressionantes no YouTube, mostrando suas corridas em Bathurst e em outros circuitos que fascinam os entusiastas. Rod Mansfield, anos depois, refletiu sobre os dias de glória do supercarro Sierra. Mesmo antes de ser construído, o objetivo era que ele se tornasse o campeão do European Touring Car Challenge, e foi. Essa frase resume bem o motivo pelo qual colecionadores estão dispostos a pagar mais de $500 mil por um Ford desses. Na época do seu lançamento, o preço de venda no Reino Unido era de aproximadamente 19.950 libras. Considerando a inflação, esse valor equivaleria a cerca de 60 mil libras em 2024. Mas atualmente, o RS500 é altamente valorizado no mercado de carros clássicos. Em fevereiro de 2023, um exemplar com baixa quilometragem foi vendido por quase 600 mil libras, estabelecendo um recorde para o modelo. Outras versões, também em boas condições, frequentemente alcançam valores entre 100 a 200 mil libras. Portanto, se você ainda duvida da importância desse simples Ford, como dito antes, bom, pense de novo. Ele elevou o nível por onde passou e se tornou um ícone raro. E após 30 anos, a Ford retorna à DTM em 2025, marcando um novo capítulo em sua história do campeonato, com a equipe Haupt Racing Team, que venceu o DTM em 2021. A fabricante americana alinhará o icônico Mustang GT3, agora como equipe oficial. O carro, baseado no Mustang Dark Horse, é uma evolução tecnológica com um motor V8 de 5.4 litros e que tentará melhorar as grandes marcas de outrora, já que a Ford conquistou 30 vitórias na categoria, incluindo o título de 88, e disputou com carros lendários citados aqui, dentre eles o imbatível BMW M3, que eu sei que você aí paga pau. E adivinha? Esse vídeo que já começou na sua tela e conta a história completa dele versus a Mercedes e como eles humilharam as flechas de prata. Se ajeita aí no sofá que eu te vejo em 5 segundos.